Bom, basicamente a gente tem dois tipos de pavimento, né, classificado a gente pela rigidez, né, os flexíveis e os rígidos. Qual que é a grande diferença dele? O rígido tem uma rigidez muito maior, então ele consegue distribuir a carga que vem dos eixos, principalmente dos veículos pesados, de uma forma mais espalhada, né, uma forma mais distribuída, né. Os flexíveis, eles não têm uma rigidez tão grande, então eles concentram essa carga de forma mais intensa. Basicamente, esses dois. O que acontece? Vamos ver. Todo pavimento é calculado pela quantidade de tráfego pesado, né? Então, a gente despreza a quantidade de veículos leves e a gente considera, basicamente, no cálculo, os veículos pesados. Bom, eu peguei um dado, né, número de caminhões licenciados no Brasil de 57 a 99. Em 42 anos, foram licenciados 2 milhões de caminhões. Nos últimos 20 anos, metade do tempo, foi a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? O tráfego de caminhão está aumentando demais. O Brasil, né, tem uma malha rodoviária aí pavimentada na casa de 220 mil quilômetros, né, e boa parte da nossa carga, né, transporte de carga e passageiros, é muito concentrado no modal rodoviário. Então, o que acontece? Nossas rodovias pavimentadas são extremamente solicitadas. Então, se não me engano, mais de 60% das cargas são transportadas via modal rodoviário e passageiro mais de 80%. E o que acontece? A carga, devido à carga que, vamos dizer, como o pavimento é flexível, ele é menos rígido, ele tem uma concentração maior de carga abaixo vamos dizer, da roda. E essa concentração ela é mais intensa, ela vai em camadas mais profundas. Então, a base é extremamente solicitada. Então, com o maior número de tráfego, a gente tem que começar a ter um olhar um olhar muito profundo em relação à base, que tipo de base. Porque o que a gente está vendo, normalmente os problemas estão começando aqui. Eles aparecem na camada de rolamento, mas o problema vem da base. Tá? E justamente é por isso. Então, o que se usa como base no Brasil, a maior parte das bases? A gente chama de unbonded, né? A famosa nossa BGS, brita granular simples, é uma tipo de... ela não tem nenhum material ali ligando, a não ser o próprio atrito das partículas minerais, né? Não tem nada ligando essas partículas. Então, é considerado unbonded, o termo em inglês. Existem as bases bonded, né? Pode ser, a gente vai falar sobre elas, mas a gente vai explorar mais com emulsão, que é uma base que tem asfalto. Basicamente, a emulsão é asfalto, né? Qual que é a diferença de uma e de outra? O material unbonded, ele não aguenta tração. Ele não tem nada ligando. Se você pegar um corpo de prova, né, se não tiver confinado, né, e fazer tração, ele não tem tração. Já o material bonded, né, que tem, ele é, vamos dizer, ligado por algum outro material, a parte granular dele é ligado, ele aguenta tração. Então, o que é importante? Quando eu tenho uma base unbonded, que é a nossa base mais usada no Brasil, né, BGS, e ela não suporta tração, toda a resistência, toda a tensão de tração gerada é suportada pela capa de asfalto. Então, gera tensões muito altas aqui. E essas tensões altas de tração, principalmente na fibra inferior, fazem trincar, principalmente por fadiga, né? Você tem o que é a fadiga? É a repetição, né, dessas tensões de tração no material asfáltico. E onde ele é maior? Nas fibras inferiores. O que a gente faz com uma base asfáltica? Essa base asfáltica, ela tem asfalto, ela aguenta tração. Então, eu consigo distribuir parte da minha tensão-tração da camada de asfalto para a minha camada de base. Então, a camada de base entra contribuindo no suporte nesse tipo de tensão, que é a tensão principal que causa dano no pavimento. Esse é o ponto. Então, por que nos Estados Unidos o pessoal não usa base mais... Eles usam base granular, mas como subbase. Ah, nos Estados Unidos, os caras usam lá 20, 30 centímetros de asfalto. Usa mesmo. Mas sabe por quê? Porque a base é asfáltica. Não é a camada de rolamento, a base deles é asfáltica, né? Então,
o conceito de pavimento perpétuo que o americano usa, não é rígido, não. É pavimento de 50 anos asfáltico, só que eles fazem o quê? A base trabalhar para resistir a esses esforços. Então, eles usam base asfáltica. E usam como subbase, por quê? Quando está na subbase, a tensão que chega lá é muito baixa. Aí sim você usa granular. O que a gente faz no Brasil? Não, usa como base aqui. O que acontece? Tensão muito alta, trinca. Então, aqui por isso que é bem diferente da mistura morna, porque aqui entra um conceito estrutural. Entrando no conceito estrutural, tem que ter uma análise de dimensionamento. Então, tem que estar o projetista envolvido. Quando eu estou trabalhando só em processo, falar, não, meu ligante não mudou, só estou melhorando o processo, blá, blá, blá. Não precisa do projetista avaliar. É uma questão mais do construtor, do órgão, aceitar trabalhar uma temperatura mais baixa, entender os benefícios. Aqui não, aqui é estrutural. Você tem que ter uma avaliação estrutural. Opa. Bom, onde que a gente, quando usa esse tipo de reciclagem profunda com emulsão? Depende da necessidade, mas geralmente a gente usa em duas situações básicas. Quando o pavimento está num grau de deterioração muito elevado, né, você sabe que sua base está comprometida, ou se não, você tem um pavimento, né, sem revestimento. Então, eu quero transformar aquele revestimento primário, seja ele granular ou solo, dá uma característica dele de pavimento mais robusto, que aguente cargas de tração. Tá? Então, posso usar em rodovias pavimentadas, com danos severos, ou vias, né, não pavimentadas. Isso aqui entra muito no conceito de, esse gráfico todo mundo mostra, de gerência de pavimento. O que é gerência de pavimento? Quando você inaugura um pavimento, ele sai na condição zero, condição ideal. Né? Que nem o carro zero, está zerinho, não precisa manutenção, nada. Você vai usando ele conforme o tempo, né? Ele vai caindo, o índice de servicibilidade dele, né? A degradação é natural, você vai passando o tráfego, tem as condições ambientais, você vai deteriorando esse pavimento. Aí você entra com, quando eu tenho uma deterioração baixa, a condição do pavimento ainda é boa, eu aplico, né, técnicas de preservação de pavimento. Então, a estrutura dele está boa, eu aplico técnicas de preservação de pavimento, eu subo, eu puxo aquela curva para cima. Então, esse é, por exemplo, micro. Né? Concessões usam muito micro. Por quê? É uma técnica... Aqui, quanto mais em cima, mais barato é. Quanto mais embaixo, mais caro é. Tá? Aqui são soluções extremamente delgadas. Aqui são soluções que entram em estruturas, em espessuras muito maiores. Então, isso influencia em custo. Então, qual que é, assim, em termos de país, de empresa como gestora de rodovias, de municípios, onde é sempre melhor atacar? Aqui em cima, né? Na preservação de pavimentos. Mas, com certeza, quando a gente fala em malhas grandes, vai chegar pavimentos que eu preciso, que já está numa condição, que eu preciso entrar com soluções que eu consiga restabelecer a parte estrutural desse pavimento. É disso que a gente vai falar, o FDR. O que é FDR? Full Depth Reclamation, reciclagem profunda de pavimentos. Tá? É uma técnica de reabilitação. Tá? Então, a gente pegou alguns guias, um guia americano que é muito usado, é o do ARRA, que é o Asphalt Recycling and Reclamation Association. É um baita livro, muito bom. Vou mostrar a foto dele. A gente vai explorar muito a questão de fazer reciclagem em loco, que a gente vê que é a maneira mais inteligente de se fazer a recuperação de profundo de pavimentos. Por quê? Eu uso o próprio material do local. Então, eu sei que tem um pavimento todo detonado, tenho 10 centímetros de camada asfáltica, 25 de BGS, todo detonado. Eu não preciso remover aquilo. Se eu entrar com equipamento, conseguir recuperar no próprio local e dar uma capacidade boa estrutural. É isso que a gente quer. Eu nem gero fresado. Né? A partir do momento que eu tiro a camada de asfalto, eu gerei o fresado. Aí, o melhor jeito de utilizar é na mistura. Mas aqui, a ideia é nem gerar o fresado. Deixar o pavimento lá e você recuperar ele onde ele está. Então, algumas definições. Né, a ligação, né, tem a ligação mecânica, né, que é das estruturas a partículas, e você pode reforçar ele por um meio de ligação com asfalto, também cimento é muito utilizado, cal. A gente vai falar um pouquinho dos tipos. E
passar aqui que a mecânica, então, o primeiro passo é você entrar com recicladoras. Eu vou mostrar algumas fotos dos equipamentos, são equipamentos específicos para reciclagem profunda. São equipamentos que podem reciclar até 40 centímetros. Tem equipamentos, eu acho, né, Juliano, 50 centímetros de pavimento. Aí você pode fazer a estabilização química, que é com aditivo químico, né, cal, cinza, tem uma infinidade, cimento é muito utilizado no Brasil, e as betuminosas. Né, qual que é a vantagem da betuminosa? É aquela que eu mostrei. Ela aguenta a resistência à tração, ela é flexível, é um pavimento flexível. Né? E aí tem dois tipos, o espuma e a emulsão. A gente vai falar mais da emulsão. Aqui é mais detalhado os tipos, né, a betuminosa, acabei de falar, asfalto e espuma. Então, a chave do comportamento mecânico desse tipo de estabilização é a coesão. Ela dá uma coesão muito boa para a base. E flexível, ela aguenta resistência à tração cíclica. Né? Cimento aumenta muito a resistência à compressão, resistência à umidade. Cal melhora a plasticidade, aumenta a característica de suporte de carga. Esse quase não é utilizado. A definição, vamos... então, aquelas duas principais aplicações. Então, quando eu tenho um pavimento sem revestimento, uma rodovia existente, uma via existente, só que sem revestimento. Então, aqui é o solo natural, aqui é algum material existente lá que foi usado para tentar trabalhar como revestimento, né, mas não é geralmente granular, né, ou um pavimento com camada asfáltica deteriorada, uma base e aqui o subleito. O que eu faço? Eu entro reciclando parte, né, desse material. Normalmente a gente não chega no subleito, transformando ele numa nova base. Quanto tem essa base normalmente? A gente colocou aqui, na média, de 10 a 25 centímetros, mas tem casos de rodovias de alto tráfego, a gente chega a 30, 35. Tá? E depois faz um revestimento. A gente teve uma visita muito interessante, em 2018, a gente foi visitar o Peru. O Peru é um país muito menor que o Brasil, aqui na América do Sul, que lá eles... O DENIT do Peru adotou como estratégia base de recuperação e melhoria de vias não pavimentadas no país a estabilização com emulsão. Tudo eles fazem com emulsão. Por quê? Eles testaram o cimento. Eles olham, eu faço com cimento, depois de alguns tempos já está trincando. Aí, com o tempo foram desenvolvendo, chegaram na melhor combinação, estabilização com emulsão. Por que a emulsão, eles testaram também a parte de espuma, por que a emulsão saiu melhor? Porque é um processo industrializado. Né? A gente vai falar um pouco para você fazer com espuma, né? Para você fazer espuma, você faz na obra. Você cria um processo dentro da sua obra para produzir espuma, com várias variáveis, muitas variáveis é sinônimo de risco. Né? Então, você tem muito risco de ter problema. E você tem que usar equipamentos específicos. A emulsão, não. Você vai usar qualquer tipo de recicladora que tem uma bomba, que pode ser a própria bomba da água, que sempre vai ter uma bomba que puxa a água. Né? Você pode usar essa, porque são emulsões de baixíssima viscosidade. E ela é industrializada, você compra ela pronta. Manda um caminhão de emulsão X aqui para... Você engata ali, acabou, você não precisa fazer, ela vem pronta. Então, é uma grande vantagem. E aqui, algumas fotos, a gente teve lá, a gente visitou várias obras, foi muito interessante. Então, eles aplicam em todo tipo de rodovia. Rodovias, lá o tráfego, a gente foi em rodovias de baixo tráfego, mas foi em rodovias de altíssimo tráfego. A Pan-Americana, que é a rodovia principal lá no Peru. Mas tudo eles estão reciclando. Aqui, rodovias não pavimentadas, o que eles fazem? Baixo tráfego, eles fazem uma camada de 15, 20 centímetros, no máximo, de reciclagem, de estabilização com emulsão, e faz um tratamento superficial. Eu não preciso de camada asfáltica. Eu preciso de alguma coisa para proteger essa base. Né? Essa base tem a capacidade estrutural de aguentar o tráfego baixo, e aí eu só protejo ela e dou a parte funcional através de um tratamento mais leve. Mas também tem a parte pesada. Né? A gente foi na Pan-Americana, que eles desciam 25 centímetros, faziam a base de 25 centímetros e faziam uma camada de 7 com asfalto polímero. Tá? Mas é interessante que a abordagem estratégica deles. Então, aqui é a seleção do projeto, tem que ter alta severidade. Né? Então, essa não é uma técnica para usar em pavimentos de baixa severidade. Aí, severidade pode ser todos os tipos, de trinca, trilhas, problema de base, falha de bordo. Tá? Esse é um típico pavimento ideal para se fazer esse tipo de aplicação. Tá?
gente está em um grau de severidade alto, trincas couro de crocodilo, né, base já totalmente danificada. E aqui são as referências, tá? São várias referências, não são novas, já tem há bastante tempo. Essa aqui é uma das principais que eu falei da ARA, mas o Asphalt Institute é outra, né? Basicamente, a gente vê duas escolas que puxam mais essa tecnologia, a escola americana e a escola sul-africana. A escola africana usa esse guia, chama TG2, né? TG2, né? Ele tem uma abordagem um pouco diferente. O TG2 considera esse material como material mais granular, e os americanos consideram ele material mais com uma mistura asfáltica. Tá? Renan, acho que eu vou pular essa parte, senão não vai dar. Você quer? Pode passar. Isso aqui, na verdade, é bem técnico, o Renan preparou, mas assim, é o passo a passo para fazer um projeto de mistura desse. Você quer comentar alguma coisa muito rápida, Renan, sobre isso? Não dá, né? Não dá. Mas aqui, assim, depois a gente disponibiliza, não vai dar tempo a gente explicar passo a passo do projeto de mistura. Mas é um projeto simples. Tá, se alguém quiser depois discutir, pega o nosso contato, eu explico passo a passo como que faz o projeto de mistura também. É bem simples, não tem muito segredo não. Bom, o projeto de mistura, o que ele vai dar? Ele vai dar, baseado naquele material, então, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho uma rodovia que tem 10 centímetros de capa e 25 de BGS, toda danificada. Então, aí o calculista fez o cálculo, preciso de uma base com emulsão de 25. Então, eu tenho 10 mais 25, 35. Então, eu pego a capa inteira, que vai ser fresado, né, eu vou considerar ele como fresado, mais parte da base, vou reciclar tudo para fazer uma nova base. Então, vai ficar um pouco da base remanescente, e aquela nova base vai ter 25 centímetros, vai incorporar o quê? Agregado da BGS, mais agregado do RAP. Como é a frio, o ligante que está do RAP, nesse caso, não conta, eu não conto ele como agente ativo que vai dar características mecânicas nessa nova base. O que vai dar característica mecânica nessa nova base é o asfalto que vem da emulsão. Emulsão, a gente vai falar dela, basicamente é o seguinte, emulsão é 60% de asfalto, 40% de água. E o emulsificante, que a Ingevity produz, água e asfalto não se gostam, é óleo e água. Então, você precisa de alguma coisa para unir esses dois e fazer emulsão, que é o emulsificante, é uma química. Tá? E aí, o que vem, normalmente, no projeto de mistura, a gente acha qual o teor de emulsão para aquela combinação de 10 centímetros de RAP mais 15 de BGS. Você acha o teor. Tá? Qual que é o teor médio que a gente vê hoje nos projetos que a gente trabalhou? 3,5 de emulsão. 3,5% de emulsão. Só que, 3,5% de emulsão é 60% de asfalto, 40% de água. Então, 60% de 3,5% é 2%. Eu sei que eu vou ter 2% de asfalto ali. É isso que vai dar o comportamento. Aquele asfalto que está no RAP não nos interessa, porque a frio não tem como mobilizar ele. Tá? Então, olha, volta à questão do rejuvenescedor. Vamos já rejuvenescedor a frio. Vai fazer cosquinha ali naquele. Não precisa. O que eu preciso é uma boa emulsão. Eu poderia vender rejuvenescedor aqui. Tem muita gente tentando fazer isso. Vamos vender rejuvenescedor para misturar a frio. Para quê? Para tirar uma casquinha superficial do ligante? Eu prefiro muito mais trabalhar. E geralmente rejuvenescedores são solventes. São óleos de diferentes fontes que ele tenta dissolver o asfalto. Só que ele dissolve ali, casquinha. Só que você tem um solvente na base. Por que eu quero ter solvente na base? Eu quero a emulsão ou a espuma é a via de se colocar asfalto a frio na base, nesse processo. É a maneira. Tá? Porque o que me interessa no final é os 2% de asfalto que fica lá. É isso que dá o desempenho. Eu considero a via emulsão muito melhor que a via espuma, por uma questão de processo que eu já até comentei. Né? Aqui, a gente pegou aqueles guias, né, do ARRA nos Estados Unidos e o TG2 na África. Qual que são os parâmetros básicos de desempenho que eles estabelecem? Resistência à tração, úmida e seca. Módulo, aí é que vai uma diferença. Esse módulo triaxial é um módulo usado para materiais granulados, unbounded. Né? Eles usam, os sul-africanos usam esse tipo de referência. Os americanos, se você pegar esse tema aqui, é um módulo resiliente, muito mais parecido com o que a gente usa para
misturas asfálticas, só que eles fazem com CP de 15. Tá? Então, basicamente é isso. Isso aqui é para desenvolvimento, tá? A gente não faz isso para controle de qualidade. Controle de qualidade, basicamente, é teor, né? E grau de compactação e umidade. Tem também, o Instituto de Asfalto faz com Marshall, chama Marshall Illinois, projeto simples, e considera uma estabilidade mínima de 570 kgf. Emulsão. Que emulsão que a gente usa? A gente chama essa emulsão de emulsão de engenharia. Por quê? É uma emulsão, ela tem um comportamento parecido com a emulsão de ruptura lenta, porque ela precisa ter, ela não pode romper durante o meu processo de produção e aplicação de execução da reciclagem, mas ela não é uma emulsão de prateleira, ela é uma emulsão customizada. Por quê? Eu tenho que ter uma análise aqui parecida como o pessoal de micro faz. Eu tenho que saber o agregado que está ali. Quantos por cento de RAP tem, que agregado que é, para os formuladores definirem uma emulsão que consiga dar coesão, tempo de ruptura e liberação dessa pista o mais rápido possível. Então, uma ruptura lenta de prateleira pode funcionar, mas não vai funcionar tão bem quando eu faço esse tipo de análise. Então, eu até peguei aqui, tem uma emulsão que é usada no Brasil, que é a LARC, né? É a emulsão catiônica, ruptura controlada para lama asfáltica. Na verdade, é uma emulsão de ruptura controlada, mas até muito mais lenta que a controlada normal que a gente usa para os micros, não tem polímero, essas emulsões não têm polímero, tá? Então, a gente pode usar, essas emulsões para estabilização de base, ela sai da lenta, está indo mais para uma LARC. Por que LARC eu falo? Porque quando você vai fazer um projeto de uma lama asfáltica, obrigatoriamente você tem que fazer uma análise bem feita do tipo de agregado. E é uma emulsão que tem uma ruptura mais lenta. A lama é mais lenta do que uma ruptura controlada. Então, está por aqui. Mas ela tem um comportamento mais lento, tá? Mas tem que ter uma análise do tipo de agregado que está ali. Isso aqui foi uma obra que a gente fez no Rodanel de São Paulo, foi um trecho experimental, com o pessoal da SPMar. Isso aqui é o corpo de prova, a gente fez todos os ensaios lá a gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então o Lapave fez todos os ensaios, né? O projeto de mistura foi feito pela Betunel, a Betunel que forneceu a emulsão lá, eles chegaram em 3,5% de emulsão. Eu falei que a média é 3,5%, mas assim, a gente já trabalhou uns 3, 4 projetos, é de 3 a 4, então na média 3,5%. Vou fazer um orçamento com esse tipo de tecnologia. Índice base, 3,5% de emulsão. Tá? Bom, então lá era 3,5% de emulsão, em laboratório. Aí eles fizeram os ensaios de modo resiliente, seguindo a norma americana. Olha que interessante, são ensaios, modo resiliente bastante elevados. 2.400 MPa, a 25 graus, na idade inicial, depois de 7 dias, quase 4.000, 14 dias, 4.700. A ruptura seca e a úmida, aqueles parâmetros, eu acabei... Quanto era o mínimo lá do 0,27 na seca? Né? 16, né? Na úmida, um negócio assim. Então, a gente se balizou nos projetos, nos parâmetros de desempenho da UARRA e, assim, passou com folga. Era 1.000 MPa que eles pediam mínimo. Então, quer dizer o seguinte, uma coisa interessante, né? Eu tenho que ter uma coesão inicial mínima para eu liberar o tráfego. Essa é uma das grandes vantagens da base com emulsão. Eu consigo liberar o tráfego, eu vou mostrar um gráfico, é uma pesquisa que eu achei nos Estados Unidos. Eles liberam o tráfego em média em 1 dia. Tá? Só que eu preciso, para liberar esse tráfego médio em 1 dia, uma resistência à tração mínima e um módulo mínimo. Você vai fazer isso no laboratório, né, no desenvolvimento. Só que é 1.000 MPa. A gente chegou a 2.400, mais que o dobro. Né? Aqui esse trecho era um trecho tinha 15 centímetros de RAP e 5 centímetros de BGS. Era 20 centímetros que a gente fez, tá, de recuperação. E aí depois esse aqui é o corpo de prova, uma foto semelhante. Esse aqui foi outro projeto que a gente fez, mas esse aqui foi o CP que a gente fez o desenvolvimento lá no Lapave, com 3,5 de emulsão.
E esse aqui é um CP que a gente sacou da obra. Depois da obra executada, a gente sacou um CP e ensaiou. Tiramos a emulsão, a gente fez a conta, deu 3,3% de emulsão e uma resistência à tração já de 0,5. Seca. Processo muito semelhante aos outros tipos de reciclagem. Então, o que a gente precisa? Uma recicladora, mas tem que ser uma recicladora com dosagem automática, porque a gente não consegue controlar essa dosagem, é muito importante. Tá, eu preciso manter aqueles 3,5%, se for 3,5% achado em projeto, né, constantemente, independente da velocidade de avanço da recicladora. Geralmente a gente faz a compactação inicial com rolo pé de carneiro, faz os acabamentos com os rolos pneumáticos e chapa, e também faz, depois de passar o rolo pé de carneiro, a gente geralmente entra com uma moto para dar uma cortada. Não sei se na Fernão vocês estão usando moto lá para... rolo pé de carneiro também? Vocês fazem ou... Pneu? Mas primeiro o rolo pé de carneiro. Aqui umas obras lá do Rodanel. Essa taxa de recicladora muda muito, mas ela, em média, depende da espessura muito da camada de asfalto. Porque o que cria mais resistência à reciclagem, à recicladora andar, é a camada mais densa. A camada mais densa é a camada de asfalto, né? Então, quanto maior essa camada, mais restrição vai ter em relação ao avanço. Então, mas gira em torno aí de 4 a 9 metros, até mais, dependendo. Se a gente pega uma base sem, um pavimento sem capa, pode chegar mais do que isso. Mas é uma produção diária muito interessante, esse é o ponto. A gente produz de 0,8 a 2,4 km por dia. Isso muda muito em relação a quando a gente faz em planta. Eu posso fazer essa mesma solução, eu vou lá, freso, tiro toda a minha camada asfáltica, tiro parte da base, levo para uma planta simples, tá? Uma planta de mistura simples, a frio, misturo com a emulsão, carrego meu caminhão e volto. E aplico, e compacto. Oi, Ian. Aqui foi cal. Então, geralmente, esse é um ponto importante. Normalmente a gente trabalha ou com cal ou com cimento. Por quê? Mas numa quantidade muito limitada. Eu não quero enrijecer. Eu quero ter uma base flexível. Então, eu limito geralmente a 1%. E o que define cal ou cimento? Geralmente a gente faz o DUI. O que der melhor, né, a gente usa. Nesse caso foi o cal. 1% de cal. Aqui algumas fotos lá de aplicação. Então, basicamente a recicladora é conectada ao caminhão de emulsão. Aqui é uma grande vantagem, porque já vem pronta, não precisa produzir nada. E ela puxa, né, o caminhão de emulsão e vai reciclando a profundidade que você desejar, que foi calculada. Aqui é uma foto do Peru, mesma coisa. Tem recicladoras que tem 2 bombas. Então, você pode pôr uma bomba para emulsão e outra bomba para água. Porque outra coisa que sai no projeto de mistura é o teor ótimo de umidade. A emulsão tem 40% de água nela. Então, isso entra na conta do teor ótimo de umidade também. Mas, às vezes, a água da emulsão com a água da remanescente natural ali do material, sei lá, está com 2% de umidade, não deu ainda o teor ótimo de umidade. Eu tenho que usar mais água. Tem 2 formas. Se eu não tenho uma recicladora com 2 bombas, que uma eu conecto na água, eu posso diluir a emulsão. Essa é outra vantagem. Eu diluo a emulsão para dosar um pouco mais de água, faço a conta e aplico uma taxa maior para ter um teor de umidade maior. Aqui algumas fotos a mais. Aqui foi um trecho pequeno, foi no rasga-saco mesmo, a aplicação. Mas uma coisa interessante é a coesão. Esse material, sem ser compactado, você já pega ele só com a roda da recicladora, ele já dá uma coesão muito boa. E outra coisa que nos surpreendeu é a facilidade de compactação. Ele compacta muito bem, ele aceita muito bem compactação. Algumas fotos a mais. Então, a recicladora avançando, rolo pé de carneiro. Então, o rolo depende da espessura. Tá? A gente tem casos aí de compactar 30 centímetros numa mesma espessura, precisa de um rolo maior ou mais rolos, né? Esse caso aqui eu acho que era um rolo pesado, 19 toneladas, é um rolo parrudo que aguenta aí compactar, acho que até 30 centímetros. Aí depois do rolo a gente passou uma moto para tirar os dentes, né? E depois, os rolos de acabamento, né? Pneu. E essa aqui é como fica a base de uma coesão muito forte, muito boa, né?
E isso aqui aguenta tráfego no mesmo dia. A gente consegue liberar o tráfego no mesmo dia e dá para fazer o revestimento também no mesmo dia. Mas normalmente o pessoal espera. A gente esperou que no dia seguinte a gente fez um micro a quente lá. Aqui algumas fotos de outras aplicações. Aqui só para ver um pouco como fica a cara, né, da base compactada. Ela fica lisa. Assim, eu consigo liberar o tráfego, mas eu tenho um problema um pouco funcional, porque ela fica muito lisa. Você vai ter que fazer alguma sinalização ali de redução de temperatura, porque realmente isso pode trazer problemas. Ou se não, eu quero liberar, você pode fazer uma capa provisória, um micro, alguma capa selante, um fog seal com pó de pedra, só para... Ou você já faz um revestimento, no mesmo dia ou no dia seguinte. Depende um pouco da umidade que vai estar esse material. Aqui, acabado. Aí eu peguei esse dado, foi uma pesquisa que fizeram, acho que com quase 80 aplicadores de reciclagem nos Estados Unidos. Aí eles perguntaram o seguinte, percentualmente falando, eu abro para o tráfego em quanto tempo, essa base com emulsão, tá? E eu faço a camada de superfície em quanto tempo? Então aqui é percentual. De 0 a 30 minutos, quase ninguém. De 30 a 60, opa, abrir para o tráfego, um monte de gente já. Terminou, então menos de 1 hora, os caras já estão abrindo para o tráfego. Né? De 1 a 4 horas, é a maior parte. O interessante é o seguinte, a concentração aqui é um dia, né? Aqui até, tem cara que espera 14 dias, né? Mas acho que depende muito da especificidade da obra. Mas assim, a concentração maior se dá em um dia. Essa é uma baita vantagem. Essa é uma baita vantagem, né, em relação ao cimento e outras. Eu consigo fazer e liberar no mesmo dia. Né? Então, essa é uma vantagem operacional e uma vantagem de produtividade enorme. Aqui foi aplicado 24 horas depois, a gente aplicou um micro a quente, está lá há mais de 1 ano. Então, benefício, é uma base flexível, resistente à deformação, ela aguenta o tráfego antes do revestimento. Para tráfego leve, você pode fazer somente um tratamento ao micro, melhor resistência a trincas, fadiga, ela aguenta tração, e melhor também o dano por umidade. Isso aqui é um recobrimento da emulsão, é muito bom. Essa é uma grande diferença entre espuma e emulsão. A espuma, ela interage muito mais com a parte fina da mistura. Né? Então, ela faz pontos, né, de colagem, né, com material, com asfalto. Geralmente usa 2% também de teor de asfalto. Né? A emulsão, com 2%, ela distribui melhor, porque ela também adere nos graúdos. Tá? Você tem uma distribuição mais homogênea. E o que a gente está vendo, essa distribuição homogênea, está dando uma coesão melhor. Tá? Então, se aumenta o coeficiente estrutural, vai ter um gráfico falando, eu não vou, é mais para os projetistas. Minha ideia agora talvez, ao final desse ano, trazer, a gente conseguiu um especialista americano para fazer um curso para projetistas. Né? Eles têm que saber dimensionar com esse tipo de material. Então, os americanos, eles consideram com emulsões, né, eles chamam de engenharia de emulsão, né, o coeficiente estrutural aumenta do pavimento, ainda mais quando você tem, sabe que vai ter fresado, de qualidade. Quanto mais graúdo, melhor, porque quando tem muito fresado, você sabe que você vai ter material granular. Tá? Então, você consegue aumentar. Para vocês terem uma ideia, o coeficiente estrutural de uma mistura asfáltica é de 0,4 a 0,44. Né? Desse tipo de base, 0,25 a 0,28. Material não tratado, um BGS 0,14. Então, isso muda muito o dimensionamento. Isso aqui define a espessura das suas camadas. Não é a intenção nossa entrar nesse detalhamento, mas é importante entender, porque assim, essa solução só vai ser viável economicamente se tiver uma abordagem na hora de calcular também adequada. Né? Se eu tenho um coeficiente estrutural melhor, eu uso esse coeficiente estrutural para otimizar as espessuras. Né? Então, a gente fez alguns exemplos no Brasil, o pessoal da Lapave ajudou a calcular, vou dar um exemplo, na Rota das Bandeiras, né, Renan?
Lá era, a solução original era BGS com 25, 10 mais 15. Né? A gente fez uma base reciclada com emulsão de 25, só que com 4 de capa. Nesse caso, se você sair de 10 para 4, compensou o acréscimo de 15 de BGS para 25 em termos de custo, ficou quase igual, mas quando eles calcularam o desempenho a longo prazo, era infinitamente melhor o desempenho da base com emulsão. Ia durar muito mais. Aqui é a parte estrutural, vou passar rapidamente. Então, a gente fez aqui um comparativo de custo, considerando 15 de base reciclada contra 15 de BGS. Só que aqui é o seguinte, eu considerei praticamente as mesmas espessuras, tá? Então, a capa igual, só para fazer uma conta grosseira. O que mudou muito, né? Por que aqui o total deu 236 e aqui deu 182? Basicamente pelo processo de fresagem. Se eu não preciso fresar o material e transportar o material, é uma baita economia. Isso aqui que eu estou trocando, a mesma espessura, eu poderia ter otimizado, tá? A base aqui é mais cara, de 35 para 60, que eu tenho emulsão. Mas, aqui, a fresagem é um processo caro. Então, eu evitando a fresagem, depois o transporte, eu consigo otimizar minha solução. Assim, eu posso comparar diversos, eu já tenho uns 5 casos de comparação com BGTC, é muito variável, tá, o custo, porque depende com o que você está comparando. Mas acho que um dos pontos principais quando eu parto para um processo de reciclagem em loco, é a questão de transporte e evitar a fresagem. Então, um resumo, né? A emulsão de asfáltica, no nosso ponto de vista, em termos de estabilização betuminosa, é o processo mais eficiente, né? Forma a estrutura, ele recompõe a estrutura do pavimento. Uma coisa chave é a avaliação do local, tirar a amostragem, fazer um projeto bom de mistura, fazer os ensaios de desempenho, né, para o desenvolvimento dessa mistura seja adequada à sua necessidade de carga. Então, resistência antecipada, alta produtividade antecipada, por quê? Mesmo eu consigo liberar o tráfego, mesmo sabendo que aquela resistência ainda vai melhorar, porque a emulsão ela vai curando com o tempo. Então, aqueles módulos vão melhorando. Mas mesmo essa resistência inicial já é suficiente para mim liberar o tráfego e fazer a camada. Resistência à cura, fadiga. Bom, pessoal, agradecer. Não sei se tem alguma dúvida, querem fazer algum comentário dessa parte aí da reciclagem profunda com emulsão. Juliano. É a técnica mais viável. Agradeço. Obrigado, Juliano, pelo seu comentário. Realmente é isso, né? A gente tem que se preocupar com o processo, né? E a emulsão, por permitir trabalhar com os equipamentos hoje existentes no Brasil, ela pode ter um leque de aplicação maior. Tá? Mas acho que o principal é essa questão da avaliação estrutural, né? A gente tem uma base estrutural que resista às cargas que as nossas rodovias hoje estão sujeitas, né? E é uma base betuminosa,
uma base que aguenta, ela distribui, aquela gráfica, uma das primeiras figuras que eu mostrei, ela aguenta resistência à tração. Então, ela puxa para ela parte da resistência, das tensões de tração da camada asfáltica, ela suporta. Então, isso é durabilidade. A gente não pode mais, as rodovias de alto tráfego, pensar em utilizar como base BGS. Não tem, não vai durar. Então, a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo, e essa avaliação de custo tem que ser feita de médio a longo prazo também, e, com certeza, quando a gente faz essa avaliação, essas bases estabilizadas como são, elas são viáveis. Uma pergunta mais? Comentário? Oi, Rafael. Fernando, pela apresentação, assim, foi muito boa. E eu queria que você explorasse um pouco mais em relação a essa viabilidade econômica, porque eu acho que, como o colega falou, né, se a gente conseguir utilizar, implementar mais esse tipo de processo no Brasil, né, embora temos sempre em outros países, cara, o custo melhora bastante em relação a você utilizar, inclusive, combustível, transporte. Sim. E tem, às vezes, o intangível, que é as emissões do transporte, né? Sim. De um ponto a outro, né? Que acho que é um ponto também que, às vezes, está sendo cada vez mais discutido, o tal do ESG, ou ESG, ou chame como quiser. Essa questão de você não deslocar o material e utilizar eficiente, cara, você corta, primeiro, um monte de combustível que vai ser consumido transportando, além da otimização do processo. Do custo social para o usuário, né, que fala muito, pô, se você tirar de um lugar, voltar, sei que você pode fazer ali localmente, então acho que isso é algo que, pô, parabéns. Não, obrigado. Não. Tecnologia que a gente, enfim, questão de equipamento, o colega fala com mais propriedade, mas, poxa, é algo que tem muito a ser. Tem muito. É aquilo, né? Você também convive bastante lá no mercado americano, você vê que nos Estados Unidos não se usa bases cimentícias, bases granulares, eles usam na subbase, na base é base asfáltica. Quando o pavimento, revestimento asfáltico, a base é asfáltica, né? E assim, falando do custo, quando eu comparo esse tipo de solução, feita em loco, com uma solução que BGS, né, aquele comparativo de custo, removendo e refazendo, é fácil de ganhar. Conta baba, porque eu não tenho fresagem, eu não tenho transporte, e é um custo alto, fácil de ganhar. Quando a gente compara com outros tipos de reciclagem, tá, vamos lá, vou reciclar, estabilizar granulometricamente, vou estabilizar com cimento, a conta fica um pouco mais complexa. Aí é o ponto que eu acho que a gente tem que desenvolver no Brasil, que é usar muito bem no projeto de dimensionamento o que essa base traz, né? E ela é mais eficiente com cimento, sem dúvida, né? Porque quando eu falo com os americanos, pô, lá no Brasil o pessoal usa um negócio, SAMI, para bloquear fissuras, para não passar para a camada superior de asfalto. Ah, não, mas a base nova? É, a base nova. Eles constroem uma base nova com cimento e faz uma camada para bloquear a fissura. Eu falei, pô, por que eles já não fazem um negócio que não fissura? É isso, não tem lógica. Por que a gente vai fazer um negócio que sabe que vai fissurar? E vai fissurar. Não tem como. Se você usar um percentual baixo de cimento, não dá muita coisa, o comportamento estrutural é ruim. Se você usar acima de 3%, 4%, vai fissurar. Então, já faz um negócio que não fissura. Ah, mas aí que está. Aí, a conta de comparativo de custo, Rafael, depende muito do dimensionamento. A gente está com um caso agora, que eu estou comparando uma BGTC com a emulsão. E o que saiu lá? Tá um caso real. 30 centímetros de BGTC, TSD duplo, 4 centímetros de camada asfáltica. Emulsão. As duas recicladas em loco. Então, não vai ter reciclagem, não vai ter transporte, não vai ter fresagem. É material, processo, vezes material, processo, e o processo é igual, que é reciclagem. Emulsão. Os 30 de base virou 20, não tem TSD duplo, e a camada asfáltica ficou 4. Custo, empatou. Só que o que a gente está mostrando? O risco com a BGTC de dar problema precoce é muito maior. Fora aquela questão do processo de liberação ao tráfego. Uma, eu tenho que esperar lá, curar, 7 dias, fazer. A outra eu libero no mesmo dia. E é uma rodovia. Altíssimo tráfego, pista única. Então, só que assim, tem uma parte cultural também, né? A gente usa BGTC, BGS há 1000 anos.
Oi, Rafael. Claro. Quando eu comecei a primeira palestra falando do Mônaco, eu falei, a gente precisa ter um senso de urgência, né? Mais ou menos isso. Você precisa acelerar isso aí. Né? Olha os dados. Pô, a mistura Mônaco, nos Estados Unidos é 50%, aqui no Brasil é 2%. Começamos no mesmo tempo. E não encarece, é mais barato, é melhor. O quê? É isso, falta um pouco de ousadia, falta sair da zona de conforto, entendeu? Assim, tem soluções que eu vejo muito baixo risco, né? A mistura Mônaco é baixíssimo risco. Essa aqui, por que eu falo que o risco é maior? Porque a gente entra na parte estrutural, mas aí envolve o projetista, tem que fazer um trabalho. Mas assim, falta, Rafael, eu acho perfeito esse seu comentário, falta ousadia assim, a gente tem que ousar, e ousar rápido, né? A gente não tem mais que ficar parado não, tem que sair obra. A gente está batalhando, pelo menos nessa solução, há 3 anos. Em 2019 a gente trouxe 4 americanos para falar sobre essa aplicação. A gente não vai desistir, né? A gente conseguiu fazer 2 obras nesse meio tempo, 3 suplementais, né? Tem uma para sair grande, tem outra 3 suplemental com outra construção para sair também. Vamos bater. Então eu acho assim, esse tipo de solução é ver para crer, entendeu? O cara tem que ir lá, olhar e pô, aquilo que eu vi lá na palestra realmente funciona. Né? A produção é alta, eu libero o tráfego no mesmo dia, eu posso fazer a camada superficial no dia seguinte. Então, esses cases são tão importantes, para mim, agora, não estou nem preocupado em vender, eu quero criar referência, a gente tem que criar referência. Então, vamos unir forças, às vezes desanima, né? Às vezes a gente desanima um pouco, né? A gente não desiste. Oi, Ian. Deixa eu perguntar, não sei se as referências sejam internacionais, experiência, você tem um limitador de quantidade de rato na reciclagem com emulsão, assim como hoje tem uma referência do DENIT de no máximo sobre 50% de não tem pelo seguinte, é simples. Posso usar sempre fresado, eu vou usar como pedra. Na emulsão, é frio, é aquilo que eu te falei. Olha, eu volto a fresar aqui. Porque assim, eu não quero criar barreira, eu quero simplificar isso aqui. Sabe o que eu preciso aqui? Uma emulsão boa. Rejuvenescedor para minha emulsão para base. Não precisa, eu quero uma emulsão boa. Porque o que vai fazer o desempenho desse tipo de material é o ligante que vem da emulsão. O ligante que está no fresado não vai ser mobilizado. No máximo uma casquinha, nada. Então esquece. Por isso eu posso usar ele, eu vou considerar ele 100% como pedra. E aí é uma baita pedra. Você lembra quando eu mostrei o coeficiente estrutural? Pela hasto,
quando eles pegam 100% de material fresado, eles sabem que é 100% de material, é um material. Quando você usa uma mistura asfáltica, você teve classificação granulométrica, teve vários ensaios, você sabe que é tudo granular, é um material bom. Às vezes até aumenta o coeficiente estrutural, mas não é pelo ligante do fresado, é simplesmente pela garantia daqueles agregados ser um bom agregado. Mas ele entra como agregado. Então, parabéns aí ao Nando pela apresentação, esclarecendo um pouco mais a questão sobre a limitação de 50% fresado na necessidade do cimento. Na realidade, isso traz uma dificuldade de compactação. Você não consegue compactar, você tem uma quantidade muito grande de fresado, porque tem um elemento unificante do processo. Quando você usa emulsão asfáltica, que é um trabalho mais unificante, você pode usar até 100% de material fresado. A dificuldade de compactação, ela funciona como um facilitador para esse processo de compactação. Você pode fazer camadas de até 35 centímetros de reciclagem, utilizando 100% de fresado com a emulsão. E no cimento, você tem que ter essa limitação, você não tem emulsão. Mesmo sem tomar tesouro do resistimento. E uma outra coisa que eu acho que o Fernando fala bastante da questão de sustentabilidade, o asfalto ele não é vilão. O asfalto, se ele tiver temperatura ambiente, ele não é vilão em questões ambientais. Ele passa a ser vilão dependendo da forma que você vai utilizar ele. Se você aquece a 130 graus e emite CO2, ele passa a ser vilão. Agora, se você usa ele com uma emulsão, ou mistura granulada, você não tem cimento, e ele não emite CO2, ele mocinho na questão ambiental. Então, na verdade, a forma que você vai utilizar o asfalto vai definir se ele vai ser um produto de brownfield, na questão de emissões de gás do escuro, se vai ser um produto usando ele como emulsão, ou misturar norma. Então, essa parte ambiental é um dos problemas que tem extremamente importantes. Quais são as soluções que eu vou utilizar? E tem outra questão que separa, é a questão de a construção e a operação. Nós temos exemplo de equipamento de concreto. Se você for construir um equipamento de concreto, você é extremamente vilão na questão ambiental. Você vai estar usando o elemento principal do cimento que emite muito gás de efeito estufa. Se você for operar uma rodovia de concreto, aí você na operação dela você não está emitindo nada de CO2. Tem que separar o processo dessas coisas hoje que tem que passar as Esse aqui, ó, não é um CBUQ, não é. Porque 3,5 de emulsão é 2% de tudo de asfalto. Mas se você pegar, ensaiar isso aqui, a gente ensaiou, dá um baita resultado, uma base. Isso aqui é uma baita base. Entendeu? O que eu vou fazer agora, a gente vai avançar no processo, você vai iniciar a fadiga. Então, assim, a partir do momento que a gente tem projetistas conseguem, no seu cálculo, utilizar o potencial desse material de resistência à fadiga, a gente consegue utilizar. Então, a ideia é fazer treinamento com o projetista, gerar dados.